Fala galera do Aprenda Aqui, Oi. estou de volta com vocês para falar novamente sobre calor. Acompanhe essa aula. Bom gente, vamos começar falando sobre calor. Ai, calor. Hoje nesse assunto, a questão do calor ele vai ter dois pontos, o calor sensível e o calor latente. Vamos falar primeiro do calor sensível. O calor sensível ele é representado dentro da calorimetria com a equação chamada equação fundamental da calorimetria. Vamos ver como é que ela é escrita. Q igual a m vezes C vezes delta θ. O Q é a quantidade de calor, o m é a massa do gás, do líquido, enfim. O C é o calor específico e o delta θ representa a variação de temperatura. O calor específico, ele é uma grandeza que ele depende exclusivamente do material em que você está tratando. Portanto, não adianta você ficar muito preocupado durante as provas do Enem para saber como é que você vai calcular. Na maioria dos casos, esse valor ele é fornecido na questão para que você compare. Geralmente usamos uma tabela de calor sensível com essas representações e aí nós temos o calor sensível da água, que é padrão, que a unidade do calor sensível é 1 caloria grama por grau Celsius. E cada material que for apresentado no Enem, ele vai ter um valor específico correspondente. Ah, agora eu entendi! O calor sensível, propriamente dito, é aquele que vai ser responsável pelo aquecimento de um objeto ou pelo resfriamento. Então, nós temos uma equação, que já foi citada, que ela vai poder ser utilizada para que a gente considere o aumento ou a diminuição da quantidade de calor desse objeto. Quando você fizer o cálculo e o seu valor de Q ele for maior do que zero, significa que esse objeto ele está ganhando calor. Se esse valor de Q for menor do que zero, significa que esse objeto ele está perdendo calor. Gente, o outro tipo de calor é chamado de calor latente. Esse calor latente é o responsável por fazer o objeto, o gás, o líquido, fazer com que ele mude a sua fase. A forma de você encontrar o valor do calor latente vai ser Q igual a m vezes L. Esse valor de L, ele é chamado de latência, ou seja, é a quantidade de calor necessária para que essas transformações elas ocorram. Novamente, igual o calor sensível, representado lá pelo calor específico, no calor latente também o L ele vai ser característico de cada material. Então não adianta novamente você tentar ficar calculando isso. Esses valores, o calor específico e o calor latente, eles geralmente são valores que são fornecidos no enunciado da questão. Agora, o que você precisa saber é avaliar esses valores e verificar se um objeto ele precisa de mais calor ou de menos calor para que ocorra transformações e para que ocorra aquecimento nesses objetos. Bom, gente, igualmente no calor sensível, o calor latente ele também pode avaliar a questão da quantidade de calor. A quantidade de calor para o calor latente vai representar o seguinte: se a quantidade de calor for maior do que zero, significa que está ocorrendo uma fusão ou está ocorrendo uma vaporização. Agora, se a quantidade de calor for menor do que zero, isso quer dizer que está ocorrendo ou uma condensação ou uma solidificação. Olha só, tem uma outra parte da calorimetria que é chamada de capacidade térmica. Ela é uma grandeza que é muito relacionada no nosso dia a dia com relação às garrafas térmicas, principalmente as que nós utilizamos normalmente para armazenar café. Damn good coffee. A capacidade térmica, ela representa a troca de calor efetiva entre dois objetos ou mais. Normalmente, nas questões de física, você só avalia um objeto, mas ela pode se relacionar com outros, ok? Como é que nós podemos calcular, então, essa capacidade? Vai ser a capacidade térmica representada por esse C maiúsculo igual ao Q dividido pela variação da temperatura. Mas olha só, tem uma outra coisa. A capacidade térmica ela pode ser escrita de uma outra maneira. C maiúsculo igual a M vezes o Czinho. Czinho lembra lá da outra equação
que é o calor específico. Então nós temos duas maneiras para calcular a capacidade térmica. Lembra, gente, a capacidade térmica ela vai medir efetivamente essa troca de calor de um objeto com o outro. Mas na maioria dos casos nós vamos utilizar apenas um objeto. Com relação à capacidade térmica que nós acabamos de falar, ainda existe uma outra coisa. Se a capacidade térmica está relacionada exatamente com essas trocas de calor, com a quantidade de calor que um corpo pode ganhar ou perder, agora nós vamos relacionar propriamente com a transmissão de calor. Bom, esse ponto ele é muito simples, porque só existem 3 formas de propagação de calor que devem ser estudadas para o Enem. 3 é demais. Nós temos a condução, a convecção e a irradiação térmica. Bom, nesse caso nós não temos equação, o que já é bom. Então basta que você, aluno, preste atenção apenas como é que cada um desses processos pode ocorrer. Condução térmica. Veja, gente, a condução térmica ela só pode ocorrer em objetos sólidos. Então, com isso você já descarta todos os problemas que são relacionados com os outros tipos de propagação de calor. A condução térmica ela exige efetivamente que uma molécula entre em contato com uma outra molécula, seja de qual maneira for que ela tenha que interagir. O mais comum no Enem é que essa interação ela ocorra a nível atômico e geralmente são colocados para simbolizar esse processo barras, sejam metálicas, sejam de madeira, paredes. Essa gama de objetos é o que normalmente é utilizado para representar essa propagação. Um outro exemplo muito interessante no cotidiano é você quando está cozinhando alguma coisa e se você usar uma colher de pau ou uma colher de metal. Normalmente, se você usar uma colher de metal, no início do cozimento, ela vai esquentar, mas não chega a esquentar a sua mão. Mas quando você continua esse cozimento, o calor ele propaga por meio da condução térmica por toda a colher até que chega na sua mão. E aí você vai sentir que o calor naquele ponto está aumentando. Por outro lado, se você usar uma colher de pau, isso não vai acontecer. E por quê? O metal e a madeira, eles conduzem o calor de forma diferente. Agora, a convecção térmica. Veja, a convecção térmica, ela ocorre em meios fluidos. Meios fluidos, entenda que pode ser gás ou pode ser líquido. Nesse ponto da convecção térmica, nós tivemos agora nos noticiários algo que foi muito falado sobre a questão de formação de furacão. Aquele processo, o aquecimento das águas, tudo aquilo dali é chamado de sim um processo natural. Infelizmente, causa danos, como foi mostrado quando ele se forma. E o que é então a convecção térmica? A convecção ela é a troca de calor por meio de massas gasosas ou de massas de líquido, que ela faz o seguinte: quando você tem uma região com uma diferença de temperatura entre o gás, o ar quente que tem uma temperatura maior, ele tende a ficar na parte mais elevada do ambiente. Então, por essa razão, quando nós compramos um equipamento de ar-condicionado, o comum e o mais adequado é que você coloque esse aparelho na parte mais alta do seu cômodo, Quando esse equipamento ele entra em funcionamento, ele resfria toda a camada que está na parte mais alta. Quando essa temperatura diminui, a tendência é que esse ar ele desça, chegando nas camadas mais baixas. Mas veja, uma regrinha simples da física é que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se eu estou colocando para baixo uma certa quantidade de ar, isso significa que o ar que já existia ali vai ter que se retirar. Esse ar normalmente é o ar quente. Então ele vai ter que sair dessa parte de baixo e vai ter que ir para as camadas mais altas. O que vai acontecer quando esse ar chega na parte mais alta? Ele vai ser resfriado e novamente ele vai baixar. Esse processo de aquecimento e de resfriamento de um gás é o chamado de processo de convecção térmica, irradiação térmica. Gente, a irradiação térmica, a diferença entre as outras duas é que ela simplesmente não precisa de um meio material para que ocorra.
Então, o ponto central ela vai acontecer independente de que haja matéria ou não haja matéria. Nós já vimos em outras aulas que o calor ele é uma forma de energia. E como essa forma de energia, ela não precisa exatamente ter um meio material para poder se propagar. Então, o calor, no exemplo máximo que nós temos, que é o calor que emana do Sol até a Terra, então não existe nada físico que prenda efetivamente nosso planeta ao Sol. Então, como é que o calor consegue sair do Sol e chegar até o nosso planeta? O que acontece é que justamente as ondas que vêm de lá do Sol, essas ondas chamadas de ondas de calor, elas conseguem propagar-se no meio espaço, né, onde ocorre o vácuo, de maneira que ela não vai interagir propriamente com a matéria. E quando chega aqui, aí sim, ela interage com a matéria e vai ocorrer todos os fenômenos que nós podemos observar, principalmente aqueles que ocorrem na região da troposfera, onde tem os fatores climáticos que são mais acentuados, como o exemplo que eu falei hoje, a questão do furacão. O que você deve lembrar é que ela não precisa de um meio material, ela pode acontecer no vácuo. Pessoal, uma dica para vocês. Olha, o que acontece com as garrafas térmicas para que elas funcionem adequadamente é que elas devem ser construídas de maneira a evitar esses 3 processos de condução de calor. Quando você põe a sua bebida quente ou a bebida gelada em uma garrafa térmica, o que você espera é que não haja troca de calor e a bebida que você colocou lá dentro permaneça exatamente com a temperatura ou o mais próximo possível dessa temperatura durante muito tempo. Quando você tem uma garrafa térmica que ela é espelhada por dentro, esse espelhamento é para tentar evitar a irradiação térmica, é para fazer com que as ondas de calor reflitam dentro da garrafa e permaneçam ali. O revestimento de espuma ou de isopor é para fazer com que a convecção térmica não aconteça, já que a convecção térmica ela precisa de um meio fluido, ela precisa de uma camada de ar. E algumas garrafas térmicas mais modernas têm uma região de vácuo. Esse vácuo vai evitar a convecção e a condução térmica, ou seja, a garrafa térmica ela vai ter uma eficiência muito grande em manter a temperatura do líquido dentro daquela garrafa. Legal! Bem louco! Hoje, gente, falamos sobre calorimetria, alguns meios de condução de calor, falamos da questão do calor sensível, do calor latente, essas trocas de calor, quando o calor aumenta, quando o calor diminui, se você está recebendo ou perdendo calor, quando o calor provoca fusão, condensação, vaporização ou solidificação. Fiquem atentos a esses conceitos, porque na prova, quando você se deparar com eles, fica muito mais fácil interpretar as questões quando você sabe do que ela está te falando. Gente, ficou com dúvida? Esquece essa dúvida, corre para o canal Aprenda Aqui e aproveite todas as dicas e informações que estamos passando. Obrigado e até a próxima!